Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo para o nosso canal Descomplicando a Reprodução Humana. Nesse canal eu procuro dar informações para você, ginecologista, estudante de medicina, residente em ginecologia e obstetrícia que tem interesse em aprender mais sobre a reprodução humana e também tratar casais com infertilidade em seu consultório. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a infertilidade sem causa aparente. Esse é um problema que afeta muitos casais com infertilidade e que também é difícil de lidar, porque é uma situação que precisa de uma investigação, é uma situação de exceção. Então, eu vou falar o que fala o último guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, em que ela reúne vários profissionais para discutir sobre o assunto, e nós vamos falar então da avaliação, vamos falar do diagnóstico, vamos falar do tratamento da infertilidade sem causa aparente. E fique até o final do vídeo, porque no final eu vou dar um esquema prático para você usar quando tiver algum caso de infertilidade sem causa aparente no seu consultório. Então vamos para a aula. Bom, como introdução, eu não posso deixar de falar, né, do diagnóstico da infertilidade. Então, a infertilidade, ela é diagnosticada quando nós temos um casal há 12 meses, pelo menos há 12 meses, tentando engravidar, sem nenhum método contraceptivo, tendo relações frequentes, com relações não protegidas, né, ter relações não protegidas de maneira frequente. E também não posso deixar de falar aqui que a infertilidade é uma situação que acomete mais ou menos 15 a 16% dos casais no mundo, sendo que 1 a cada 6 casais tem ou terá alguma dificuldade para engravidar durante a sua vida. Tá? E a infertilidade sem causa aparente, que está ali como a sigla ISCA, ela acomete 30 a 40% dos casais com infertilidade. Então veja que não é uma condição que afeta pouca gente, é uma condição muito importante que precisa ser valorizada. E qual que é a definição de infertilidade sem causa aparente? Muito importante, sempre que a gente for tratar alguma condição, nós sabemos a correta definição dessa situação. Então, qual que é a definição? É quando nós fazemos toda a investigação básica do casal infértil, né? E essa investigação eu abordo em outro vídeo aqui do canal, no qual o fator tubário não mostra nenhuma normalidade. Nós fizemos lá uma esterossalpingografia, fizemos uma avaliação do fator tubário, não achamos nenhuma normalidade. O fator ovulatório está normal, a mulher menstrua com ciclos regulares, fizemos testes de ovulação, enfim, ela não tem fator ovulatório. O fator anatômico não mostra alterações, então foi feita uma ultrassonografia, eventualmente uma ressonância, não foi visto nenhuma alteração que justifique uma infertilidade. O fator masculino também não mostra anormalidades, principalmente aí através do espermograma, da análise seminal, e o casal apresenta uma frequência de coito, uma frequência de relações sexuais adequada. Então não adianta nós dizermos que existe uma infertilidade sem causa aparente se o casal eventualmente não tem relações sexuais de maneira frequente, às vezes nem moram juntos. Então isso é um fator importante. Então, quando nós não achamos nenhuma normalidade, nós chamamos de infertilidade sem causa aparente. Não significa que não tenha uma causa. Sim, esse casal tem uma infertilidade, existe uma causa, mas nós não a encontramos ainda. E aí surge o guideline da ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, Reprodução Humana, e ela é muito atuante aí nessa área de fazer guidelines. Ela tem vários guidelines de várias situações, e esse é um deles, é um guideline super atual, né, no qual eles reúnem um comitê de pessoas de diferentes áreas relacionadas à infertilidade para opinarem, para resumirem, para fazerem uma pesquisa sobre as últimas, sobre as principais pesquisas que foram feitas nessa área, e eles analisam tópico por tópico, mostrando aí a força da evidência mostrada na ciência. Então eu vou mostrar aí os principais pontos relevantes aqui dessa situação, baseado neste guideline, que é o que norteia aí a conduta de nós aí, especialistas em reprodução humana, a maioria de nós somos norteados por esses guidelines. Então, esse guideline ele foi confeccionado por um grupo de desenvolvimento de diretrizes, tá?
e ele tem o objetivo de fornecer informações baseadas em evidências para o correto diagnóstico e o correto tratamento dessa afecção aqui, que é a infertilidade sem causa aparente. Então, falando aqui da investigação da infertilidade sem causa aparente, nós vamos seguir aí os tópicos, né, que são abordados nesse guideline e que também a gente acaba abordando aí na nossa investigação do consultório. Falando da frequência das relações sexuais, tá? Falamos que o casal tem que ter pelo menos relação sexual a cada 2 ou a cada 3 dias, pelo menos. Ele pode ter todo dia? Sim, pode ter todo dia. Isso principalmente na primeira fase do ciclo menstrual, né, no período folicular, né? Ali, vamos dizer assim, logo após a menstruação, até o 14º ou 15º dia do ciclo menstrual, recomenda-se que o casal venha ter relações sexuais pelo menos a cada 2 ou 3 dias. Ah, mas se tiver com com uma frequência maior, todo dia, a qualidade do sêmen pode piorar, a quantidade pode piorar? Não. Os estudos, inclusive, esse estudo foi utilizado nesse guideline. Ele diz que se o casal tiver relação com mais frequência do que a cada 2 dias, isso não vai interferir na chance de gravidez, inclusive pode até melhorar um pouco a qualidade do sêmen. Então isso vale também para homens que têm um sêmen um pouquinho limítrofe ali na qualidade e pode sim ter relações mais frequentes do que a cada 2 dias. Então pode ser diária. Claro que nós devemos individualizar essa observação, essa orientação para o casal, para não criar um fator de estresse a mais aí para esse casal. Então nós temos que ter cuidado ao estabelecer limites de frequência de relação para o casal. Isso é uma coisa muito íntima e pode gerar um fator de estresse e piorar ainda mais a situação. A infertilidade leve, ela deve ser considerada como infertilidade sem causa aparente? Então o guideline também abordou esse assunto e ele falou que falando aí no fator masculino, que não tiver alteração seminal, que tiver uma alteração seminal leve, ele é excluído do diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Então, aquele espermograma que está levemente alterado, um pouquinho mais baixo, ele tem um fator de infertilidade que seria um fator masculino. Então, não é infertilidade sem causa aparente. E do fator feminino, qualquer fator encontrado, ele vai ser considerado como um fator de infertilidade e também vai ser excluído da infertilidade sem causa aparente. É importante a gente considerar isso porque a infertilidade sem causa aparente ela tem que ser um diagnóstico de exclusão. Então a gente tem que incessantemente procurar causas para nós podermos dizer que nós não achamos essas causas. Como que a gente faz para confirmar a ovulação? É importante nós fazermos a confirmação da ovulação para dizer que é uma infertilidade sem causa aparente, né? Porque a mulher deve estar ovulando corretamente para nós dizermos isso. Então, uma mulher que tem ciclos menstruais regulares, e nós já vimos também em outro vídeo aqui do canal, que ciclos menstruais regulares são considerados aqueles entre 21 ou 24 até 35 dias, aqueles ciclos que ultrapassam esse tempo de 35 dias entre um ciclo e outro, ou que são menores do que 24 ou 21 dias, são ciclos que podem não estar incorrendo em ovulação. Então, a gente sabe que se os ciclos menstruais são regulares, digamos assim, um ciclo menstrual de 28 dias, muito provavelmente essa mulher está ovulando, e o guideline até fala que não existe nem necessidade de nós prosseguirmos a investigação da ovulação. Mas se nós quisermos prosseguir a investigação da ovulação, quisermos mesmo assim investigar, nós podemos usar testes do tipo teste de LH urinário, né, que são fitas que a mulher pode fazer em casa, esse teste na urina, ultrassonografia para controle de ovulação, para verificar se a ovulação está ocorrendo, e até a dosagem da progesterona na fase lútea, né, que é aquela dosagem da progesterona que pode ser dosada lá pelo 21º até o 23º dia do ciclo menstrual, ou se a mulher tiver ciclos menstruais mais longos, né, com 35 dias, por exemplo, a gente considera fazer esse teste 7 dias antes da data provável da menstruação. A reserva ovariana. Então o guideline ele fala que a reserva ovariana ela não deve ser tomada como um fator preditor aí de fertilidade. É assim que a gente também considera isso
na prática da reprodução humana. Né? Porque ele diz que o fato por exemplo, uma reserva ovariana estar mais baixa não vai predizer a chance dessa mulher engravidar dentro dos próximos 6 a 12 meses, isoladamente a reserva. Estamos falando só da reserva ovariana. Mas, se nós formos avaliar a reserva ovariana, nós podemos avaliar através do hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, FSH e estradiol lá no terceiro dia do ciclo, e até a dosagem de inibina, que é uma coisa que a gente praticamente não usa, né? E em mulheres com ciclos regulares, não há indicação de avaliação da reserva ovariana segundo esse guideline, justamente por isso que eu falei, porque ele não é um fator preditor de fertilidade. O fator tubário, como que nós vamos avaliar o fator tubário para verificar se ele está correto ou não, se ele não é um fator de infertilidade, porque se ele for um fator de infertilidade, nós não temos uma infertilidade sem causa aparente. Então, os exames que nós utilizamos são histerosalpingografia e o Raycosi é uma histeroendossonografia, histeroendossonosalpingografia, que é um exame de ultrassonografia no qual é injetado um contraste ultrassonográfico para verificar a patência da tuba. E no guideline ele diz que os dois exames são válidos como avaliação e que fica a critério do médico da paciente qual que seria vamos dizer assim, o melhor aí para eles fazerem, vendo aí a conveniência, valor do exame. Então, fica a critério do binômio aí médico-paciente decidir qual que seria o melhor exame, segundo o guideline, né? Na prática, pelo menos eu faço muito mais a histerosalpingografia por enquanto, né, que é o exame radiológico, no qual é injetado um contraste radiológico no útero e feito aí um raio-x para verificar a imagem que esse contraste faz na cavidade uterina e nas tubas uterinas. A dosagem de anticorpos contra a clamídia pelo método ELISA, ele pode ser um método não invasivo, né, para a gente inferir se há um fator tubário, porém ele não é um método direto, ele não vai dizer diretamente se existe ou se não existe aí um fator tubário, mas ele pode ser utilizado como, vamos dizer assim, algo que diga para nós, que oriente nós a fazermos sim o exame de histerosalpingografia. Essa observação existe porque pode ser que em alguns lugares seja difícil fazer esse exame, então a indicação tem que ser mais precisa. A videolaparoscopia ela não está indicada como para avaliação da patência tubária, né, de maneira rotineira. A gente sabe que a videolaparoscopia vamos dizer assim, ela é muito mais precisa do que a histerosalpingografia, porque ela vai visualizar diretamente a tuba e aí é feita a cromotubagem, aquele processo de injetar o azul de metileno via vaginal e observar esse contraste aí através da videolaparoscopia. Mas ele é um exame, praticamente uma cirurgia mais invasiva, então não é feito como rastreamento. Então ele não é indicado, num primeiro momento, como um exame para avaliar o fator tubário. O fator uterino ou fator anatômico. Então o guideline ele considera o ultrassom 3D como um excelente método para avaliação da anatomia do útero, né? A ultrassonografia em si, principalmente a ultrassonografia 3D, tá? E a ressonância magnética não é considerado como primeira opção, né? Então, porque a ressonância ela é muito mais específica, né? Então, a gente fica com a ultrassom 3D como o principal método aí para avaliação da anatomia do útero, para excluir o fator anatômico, excluir, por exemplo, aí um pólipo, excluir um mioma que esteja causando aí uma deformidade da cavidade endometrial, tá? A videolaparoscopia, como eu falei, ela não é recomendada como rotina, né, para avaliação de infertilidade sem causa aparente. Então, ela não faz parte da propedêutica básica também, né? A gente já conversou sobre propedêutica básica, já fiz um vídeo sobre isso. Então, ela não faz parte e também não está indicada para essa avaliação para excluir alguma causa tubária, por exemplo, de uma infertilidade sem causa aparente. O fator cervical ou fator vaginal, avaliado através do teste pós-coital, ele tem pouca
capacidade de discriminar a mulher infértil da mulher fértil, né? O teste pós-coital. Ele é um teste que está praticamente aí em desuso, né? Que ele é realizado da seguinte maneira: 4 a 12 horas após a relação sexual, né? A mulher vai até o laboratório, onde é colhida a secreção vaginal e observado aí a interação do espermatozoide com o muco vaginal, né? E inferido e dado um score aí, uma nota para isso, para a gente poder inferir se existe aí um impedimento da parte do muco cervical. Mas os estudos têm mostrado, já mostraram muito isso, né, que existe uma pouca capacidade de discriminar se a mulher é fértil ou infértil. Então é um exame que ele é muito invasivo para o casal, gera muito estresse e acaba não dando o resultado aí adequado que a gente gostaria. Avaliação da microbiota vaginal. Tá? A microbiota vaginal nada mais é que a avaliação das bactérias ali, dos micro-organismos que habitam ali a cavidade vaginal, né? Que existe ali um ecossistema ali, né? E na verdade ele é indicado somente em âmbitos de estudos, né? Não é recomendado como rotina e não tem evidência de benefícios da correção da microbiota vaginal, né? Porque acredita-se, o racional por trás disso é que deve haver uma predominância de lactobacilos para manter o equilíbrio, né, da flora vaginal, mas os estudos não são assertivos com relação a isso, e que deve-se fazer essa avaliação da microbiota e muito menos que a correção dessa microbiota venha a trazer muitos benefícios aí nesses casos. E os exames do homem, né? O que a gente diz dos exames do homem? Vamos falar de um por um aqui. Ultrassom testicular com Doppler. Ele não está indicado quando o homem, assim, a princípio ele vai e faz um espermograma. Esse é o exame da propedêutica básica. Ele precisa fazer um espermograma para avaliar motilidade, para avaliar a quantidade de espermatozoides, a vitalidade, a morfologia. Então, ele deve fazer esse como um primeiro exame. E que mais que ele tem que fazer? Então, ultrassom testicular com Doppler, se a análise seminal for normal, não tem indicação. A ultrassom testicular com Doppler vai ter uma indicação no caso de alguma alteração clínica mesmo, referente a varicocele, para avaliar o grau de varicocele, e aí sim a gente pode estar indicando, mas se a análise seminal for normal, ele está contraindicado. Análise da fragmentação do DNA espermático, se houver normalidade da análise seminal, também não há indicação para a realização desse exame. Anticorpos anti-espermatozoides é a mesma coisa, se a análise seminal for normal, não há indicação. Condensação da cromatina espermática também não há indicação no caso de um espermograma normal. Teste de aneuploidia espermática é a mesma coisa, também não há indicação em caso de análise seminal normal. Exames hormonais, FSH, LH, estradiol, enfim, não tem indicação de realização desses exames no caso de uma análise seminal normal. Teste do HPV do sêmen, idem, também não tem indicação no caso de uma análise seminal normal. Teste microbiológico do sêmen, tá? Se o sêmen está normal, não há indicação. Então, isso é muito importante a gente observar. O exame mais importante para o homem fazer, em primeiro lugar, é a análise seminal. Ele que vai determinar toda a conduta do homem. Se for um exame normal, não há necessidade, a princípio, de se estender essa propedêutica. Outras situações que a gente pode observar e pode querer, né, investigar na infertilidade sem causa aparente. Mulher com doença celíaca. A mulher com doença celíaca, ela pode, segundo estudos, ter uma inflamação intestinal, e isso pode levar a uma maior inflamação aí da região pélvica. Então, existe um racional dizendo que a mulher com doença celíaca, ela precisa, né, retirar o glúten, né, para melhorar a fertilidade. Isso é uma verdade para quem já é diagnosticado com doença celíaca, mas não existe indicação de nós avaliarmos, de nós fazermos uma pesquisa de anticorpos no sentido de investigar se há doença celíaca no caso de não haver um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica, né? Então, a investigação da doença celíaca não faz parte aí dessa propedêutica, tá? Anticorpos antitireoide, também não existe uma indicação para que nós façamos essa investigação
porque os estudos aí eles não mostram uma correlação direta aí do anticorpos anti-tireoide com infertilidade sem causa aparente. Trombofilias é a mesma coisa, né? Não existe uma indicação para que nós investigamos a trombofilia de rotina em pacientes com infertilidade sem causa aparente. A vitamina D, também o guideline diz que não existe indicação de investigação de níveis de vitamina D no caso de infertilidade sem causa aparente. Hormônios da tireoide, além do TSH, que esse sim é recomendado para que se faça uma investigação, inclusive em situação de pré-concepção, fora o TSH, não existe indicação de outros exames da tireoide nesses casos. Avaliação da prolactina, não existe indicação de análise da prolactina em casos de infertilidade sem causa aparente. Claro, se a mulher tiver sintoma de anovulação, tiver uma menorreia, aí sim a gente vai investigar, mas muito provavelmente nós não estaremos mais frente a uma infertilidade sem causa aparente. O IMC, ele é o índice de massa corporal, que ele correlaciona o peso com a altura da mulher. Esse sim tem uma correlação importante, né? Então nós devemos sim pesar e avaliar o IMC e considerar isso na nossa avaliação da infertilidade sem causa aparente. E como é o tratamento? Como que nós vamos fazer para tratar essa situação da infertilidade que a gente não sabe a causa? Bom, existe a conduta expectante. Conduta expectante nada mais é que aguardar, orientar o casal a continuar tendo relações e aguardar. Mas tem algumas maneiras de fazer conduta expectante, que seria o coito programado com citrato de clomifeno. Tá? O coito programado com citrato de clomifeno, comparando com a conduta expectante, ele não é recomendado, ele não é melhor do que a conduta expectante propriamente dita. Então, o guideline mostra que se você tiver que escolher entre a conduta expectante e o coito programado com a indução da ovulação com citrato de clomifeno, é melhor você fazer a conduta expectante, ela é melhor. Comparando a inseminação intrauterina em ciclo natural, sem indução de ovulação, com a conduta expectante ainda é melhor. Então, não se deve prescrever, vamos dizer assim, inseminação intrauterina sem uma indução de ovulação para um casal com infertilidade sem causa aparente. A inseminação intrauterina com estimulação ovariana é recomendado. Então, nós podemos indicar uma inseminação intrauterina com estimulação ovariana para um casal com infertilidade sem causa aparente. Nós já começamos a achar aí uma maneira de tratar esse casal. E a fertilização in vitro pode também ser recomendada, dependendo do caso. Aí nós vamos ver lá no final que nós temos um esquema prático que aí eu vou mostrar quando que a gente pode indicar a fertilização in vitro e quando a gente deve indicar a inseminação intrauterina com estimulação ovariana. E a conduta ativa, que seria quando a gente vai intervir. A inseminação intrauterina com estimulação ovariana, então, é a primeira linha de tratamento. É o que a gente deve instituir. Que a inseminação nada mais é que injetar o sêmen que foi preparado no laboratório, é um sêmen capacitado, no interior do útero, no momento em que a mulher está prestes a ovular. Então, a gente vai fazer uma indução da ovulação para que isso aconteça. E os estudos mostram que, quando a gente faz a indução da ovulação, nós temos resultados muito melhores do que quando não fazemos a indução. A FIV não é recomendado, a FIV, que é a fertilização in vitro, que tem todo aquele processo de captação, de estimulação ovariana, captação dos óvulos, fertilização em laboratório, transferência do embrião para dentro do útero, ela não é recomendada como primeira linha de tratamento, porque a inseminação intrauterina ela pode resolver o problema nesses casos. Uma histeroscopia, que é aquele exame em que nós entramos com uma câmera no interior do útero para verificar se há alguma anormalidade na cavidade uterina, não é recomendado se os outros exames estiverem normais. Por exemplo, a ultrassonografia ou ultrassonografia 3D for normal, não é recomendado se você tiver os outros exames normais. Scratching, do inglês que significa arranhar, é uma técnica no qual entramos com um catéter no útero, e fazemos ali uma injúria, vamos dizer, um machucado mesmo, ali no endométrio, a fim de estimular a produção de citocinas, estimular ali
o endométrio para ele ficar mais receptivo no próximo ciclo, né? Então, o scratch endometrial nos casos de infertilidade sem causa aparente não é recomendado. Ele não é recomendado, né? E as terapias alternativas, né? Existem muitas terapias alternativas, né? Uso de antioxidantes, acupuntura, inositol, psicoterapia. Esses 4 primeiros aqui, eles são ditos no guideline como não recomendados. Não recomendados significa que você pode até instituir essas terapias, né? Você pode instituir, mas que não é uma terapia que provavelmente seja efetiva segundo os estudos atuais, segundo as evidências, à luz das evidências atuais. Então, antioxidantes, que tem aí vitaminas, algumas vitaminas antioxidantes, ele fala que elas não têm um alto custo, né? Então, quer dizer, podem ser utilizadas, mas elas não são recomendadas. A acupuntura, o inositol, é uma medicação que ajuda na resistência à insulina, né? Principalmente em mulheres com SOP, né? E nesse caso aqui, não vai auxiliar na infertilidade sem causa aparente. A psicoterapia, apesar a psicoterapia, ela sim pode ser recomendada, tá? Porque o nível de estresse de um casal com infertilidade sem causa aparente, ele é muito grande. Então, a psicoterapia pode sim ajudar na infertilidade sem causa aparente. E exercícios e dieta, né, levando para o lado do raciocínio do IMC, do peso, ele sim vai ajudar, né? Isso sim vai ajudar na infertilidade sem causa aparente. Então, de repente, se a mulher está com sobrepeso, com obesidade, o fato de emagrecer, isso pode sim ajudar a engravidar naturalmente nesses casos. Bom, vamos fazer um resumo rápido do que a gente viu aqui, né? Esse é um assunto bem complexo. No caso de infertilidade sem causa aparente, é importante a gente não esquecer de fazer uma investigação médica completa. Uma anamnese, investigar tudo que tiver ao alcance aí das nossas mãos, para a gente ter todos os detalhes, para a gente poder eliminar tudo que poderia ser causa de infertilidade, porque um caso, um diagnóstico de exclusão, nós precisamos excluir tudo para poder chegar à conclusão que a gente não achou nenhuma causa. É meio confuso mesmo. E temos que eliminar, excluir todas as causas de infertilidade possíveis. Então, causa masculina através do espermograma, fator tubar através da esterossalpingografia ou às vezes até do Raykuzi, como a gente falou ali, fator ovulatório, verificando principalmente a frequência das menstruações, né, se a frequência de menstruações está normal, através de exames de ultrassonografia, fita de LH urinário, enfim, avaliando se essa ovulação está acontecendo adequadamente, avaliando o fator uterino, fazendo uma ultrassonografia. Então, você veja que deve ser feita uma investigação básica muito bem feita para a gente poder chegar no diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Mesmo assim, a gente ainda tem, né, 30 a 40% dos casais com infertilidade com esse diagnóstico. Então, lembrar que é um diagnóstico de exclusão, né? O casal tem que ter coito frequente também, tem que estar com a frequência de relações sexuais adequada, a gente tem que investigar isso, tem que conversar com o casal, orientar e entender que é um diagnóstico de exclusão, que não é um diagnóstico assim tão rápido e fácil de ser feito. E do tratamento, estilo de vida saudável é imprescindível, precisamos corrigir por exemplo, erros alimentares, às vezes contar com equipe multidisciplinar, da parte da psicologia, da nutrição, precisamos orientar essa paciente, né, o casal em si, porque nosso paciente é o casal, a ter um estilo de vida saudável com atividade física, quantidade de sono, consumo de álcool, bebida, cigarro, drogas, enfim, até café, né? Porque a cafeína em excesso pode também ser um fator predisponente para a infertilidade. Fazer o monitoramento da ovulação para verificar se a ovulação está acontecendo, orientar bem os períodos férteis, que às vezes é um fator de confusão. Devemos orientar em inseminação com indução da ovulação, que é o tratamento de escolha,
por 3 a 4 ciclos, né? Se isso não, se não ocorrer a gravidez, a gente pode orientar a fertilização in vitro como segunda escolha. E lembrar que o tratamento, como qualquer tratamento de reprodução humana, deve ser individualizado, né? Cada casal vai ter um diagnóstico diferente, vai ter um tratamento diferente e vai ter um desfecho provavelmente diferente. E agora vem o esquema prático, né, que eu prometi para você que eu ia mostrar aqui no final. Depois de toda essa introdução, né, na verdade que é a aula toda, eu quero mostrar para você um esquema prático que vai te ajudar a raciocinar em cima desses casos que muitas vezes deixam a gente um pouco confuso, a gente e o paciente também. Então, se a paciente tem infertilidade sem causa aparente, nós temos que diagnosticar isso, né? Fizemos toda aquela investigação. E tem menos de 35 anos, e está tentando há menos de 2 anos a engravidar, nós podemos ter uma conduta expectante por até 2 anos, tá? E se ela não engravida, uma inseminação, tentar 3 a 4 ciclos de inseminação, e se não houver gravidez, fertilização in vitro. Agora, se ela está tentando engravidar há mais de 2 anos, com menos de 35 anos, existe uma grande tendência de nós indicarmos já diretamente a inseminação, 3 a 4 ciclos, e se não ocorrer gravidez, fertilização in vitro. Se a paciente tem 35 a 39 anos, está há mais de um ano tentando engravidar, existe uma tendência muito grande de nós indicarmos a inseminação intrauterina, 3 a 4 ciclos diretamente, e se não ocorrer a gravidez, fertilização in vitro. E se for uma paciente com mais de 40 anos, aí sim a gente vai tender muito mais aí para o lado da fertilização in vitro. Por que isso, né? Porque quanto mais avança a idade da paciente, pior é a qualidade dos ovos e pior é a quantidade dos ovos, né? Então, eu falei durante a aula que a avaliação da reserva ovariana ela não é preditor de fertilidade, mas ela é importante para dizer quanto tempo aí nós temos, né, para a gente saber o quanto nós podemos esperar aí por esses tratamentos. Então, a conduta na infertilidade sem causa aparente, a princípio, vai depender muito mais da idade da paciente do que de qualquer outro fator, tá? Então, eu queria agradecer você que me assistiu aqui até o final dessa aula, que me acompanha, né, que me segue, que curte os vídeos, né? Muito obrigado aí por você ser um seguidor, uma seguidora, e até o próximo vídeo. A gente vai estar sempre lançando aí conteúdo novo. Agradeço aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado.